Nação Tricolor, o seu resenha 1918 no ar, o seu capítulo de número 22. Estamos voltando a gravar, né, a passar nosso conteúdo para a nossa Nação Tricolor. Vamos fazer neste programa um resumão do primeiro turno do Fortaleza. Hoje eu estou bem acompanhado novamente, como sempre, as minhas companheiras, as minhas fiéis escudeiras, certo? Eu já vou passar logo de bate e pronto, dominar no peito e dar de primeira para Mirella, ter suas considerações iniciais deste programa de número 22. E aí, Lucas, Karine, faz um pouquinho de tempo, né, que a gente não grava, mas enfim. A gente está fazendo esse programa para poder falar mais sobre como foi o primeiro turno, né, do Fortaleza. E espero que continue aí para vocês verem o que foi o bom, os prós e os contras do primeiro turno do Fortaleza. Legal. A Mirella já devolveu logo cruzando na área, só fiz escorar a bola chegar na Karine. Diga aí, Karine, suas considerações iniciais. E aí, Nação Tricolor, e aí, meninos? Eu já vou começando dizendo que foi bom, mas podia ser melhor, né? A gente tá falando aqui do nosso primeiro turno. Não tem aquele sentimento de que foi 100%, foi muito bom, porque eu tenho um sentimento que a gente podia ter ido mais longe. Mas isso a gente vai discutir agora no programa para vocês. Para começar logo a discussão, eu quero falar da pontuação, certo? Nós terminamos o primeiro turno em 14º lugar, com 22 pontos, como todos sabem. Porém, agora vamos olhar os dois lados da moeda. Há 3 pontos da zona de rebaixamento e há 1 ponto da Sul-Americana. Na opinião de vocês, esse primeiro turno, no geral, bom, ruim, regular? Ao meu ver, assim, na minha opinião, foi regular. Pelo seguinte motivo. Tiveram jogos que a gente poderia vencer, poderia estar lá com aqueles mais 3 pontos e muito longe da zona e já na classificação para a Sul-Americana. E a gente não deixou essa oportunidade fugir. Exemplos, contra o Internacional, contra o Botafogo lá dentro. Por mais que a gente fale, mas eles fizeram gol lá, sim, mas a gente perdeu muito gol lá também. E ainda teve a ajuda do VAR que não ajudou, mas o ponto para o próximo tópico. Contra o Fluminense, a gente também deixou de ir lá, de vencer, e foi dentro de casa. Então foram jogos, sem contar, por exemplo, São Paulo, que dava pra gente poder ter vencido. Morremos de perder gol. Contra o Vasco. Contra o próprio Corinthians, que foi, ao meu ver, a partida que mais, assim, doeu em mim, porque a gente estava ganhando, a gente viu que o Fortaleza estava perfeito naquele primeiro tempo e não foi lá e deixou a oportunidade de fugir, que foi o Corinthians virar. Foi o primeiro tempo que a gente amassou o Corinthians, Exatamente. Que a gente viu ali que dava para poder vencer, mas enfim. Então, foram pontos que a gente perdeu, assim, por... acho que erros nossos mesmo, tá entendendo? Então, a gente poderia estar com muito mais pontos. Ali, talvez, posso até estar enganada, mas talvez ali, perto ali do Bahia, por ali. Mas, enfim, vida que segue, a gente agora tem que correr atrás dos erros que a gente cometeu e corrigir eles. E pra você, Karine? Campanha boa, razoável, ruim? Pra mim foi uma campanha regular. Como eu disse aqui no começo do podcast, poderia ser melhor. E tinha tudo para ser melhor. O Fortaleza gostou de se complicar nesse primeiro turno. Tirando os erros do VAR, erros claros, talvez a gente tivesse com 3, 4 pontos a mais, sem os erros, né? Aí vamos para os nossos erros, que foram muitos. Fortaleza perdeu muito dentro de casa, perdeu muito ponto besta dentro de casa. Inadmissível perder para Fluminense, que é concorrente direto.
as pessoas gostando ou não, as pessoas falando que Fluminense ou Cruzeiro ou outros times não irão disputar rebaixamento, eu acho que vão. Se estão lá embaixo é porque é bom, né? Vão. Se estão lá embaixo Pra é mim, porque do é bom. Botafogo pra baixo vai disputar rebaixamento. Exatamente. Então, o povo fica, tira fulano da lista porque não disputa. Disputa assim, acabou o turno, se acabou o turno e tá na zona de rebaixamento ou perto, tá disputando rebaixamento. Então, inadmissível perder pra Fluminense. Inadmissível perder pro Inter reserva. Principalmente porque também foi um erro grotesco do VAR, porque ele foi falta no Roger Carvalho. Inadmissível perder pro Corinthians do jeito que foi, principalmente a gente ganhando e jogando muito no primeiro tempo. A gente entregou o jogo no segundo tempo. Aí, empatar com o Vasco, na época o Vasco tava muito mal. Uhum. O Luxemburgo ali, ele tinha acabado de chegar e não tinha colocado a filosofia de jogo dele, né? Então, era aquela coisa, porra, dentro de casa, velho. Concorrente direto ali, o Vasco. Já que vocês estão falando de partidas boas e ruins, qual foi a melhor partida do Fortaleza no turno e qual foi a pior no turno? Rapaz, eu acho que uma partida 100% boa eu não vou conseguir dizer pra você. E eu tô sendo sincera. Porque o Fortaleza tá, tipo... como é que eu posso dizer? O Fortaleza tá jogando um tempo e deixando de jogar o outro. Exatamente. Aí tá, tipo, pulando de um tempo muito bom pra um tempo muito ruim. Ou simplesmente um tempo muito ruim pra um tempo muito bom. Então fica, tipo, essa discrepância, na verdade, né? O Fortaleza ainda não fez Por incrível jogo. que pareça, não sei pra vocês. Na minha visão, teve 2 partidas que nós perdemos, mas jogamos demais o jogo contra o São Paulo. O São Paulo a gente esmagou o São Paulo aqui. E perdemos por erro besta, infelizmente, né? Os caras têm um cara que, mesmo a meio pau... Ele menos a meio pau, o Hernandes resolveu o jogo. Enquanto o Fluminense também jogou bem, mas perdeu muitos gols. Na minha visão, a pior parte do Fortaleza no campeonato, certo? E foi uma partida, como é que eu posso dizer, de estreia contra o Palmeiras. Que a gente levou um sacode e poderia ser demais. Cara, eu nem considero o jogo do Palmeiras péssimo. Ou então, tipo, o pior de todos. Porque, vamos lá, a gente era o primeiro jogo, depois de não sei quantos anos fora da Série A. Os caras ali estavam mega pilhados. O Palmeiras estava voando. O Palmeiras estava voando praticamente. Literalmente. Então, realmente não dá pra gente poder comparar, tipo, o Palmeiras é um péssimo jogo e tal. Cara, era o primeiro jogo do campeonato. Depois de não sei quanto tempo, o Fortaleza voltou pra Série A. Tinha aquela expectativa enorme em cima dos jogadores, aquele peso enorme. Então, realmente, não foi. Mas, assim, um jogo... Peraí. Eu acho que eu colocaria ali o jogo contra o Cruzeiro. Aqui dentro. 2-1 do André. Exatamente. E eu ainda colocaria... Vou fazer um top 3. Cruzeiro é o primeiro. O segundo é contra o Atlético Paranaense. E o terceiro contra o Goiás. Eu vou colocar esses 3. Foi meu top 3. Um jogo péssimo do Fortaleza. Vamos falar dos tempos ruins. Fortaleza e Santos, primeiro tempo. Pois é mais fácil falar isso. Fortaleza e Santos, primeiro tempo, muito ruim. Segundo tempo, contra o Corinthians, muito ruim. Não, pera, um jogo ruim que eu achei péssimo mesmo foi Fortaleza e Grêmio. Aliás, Grêmio e Fortaleza, mas enfim. O jogo não deu nada certo naquele dia. Do VAR. Aquele jogo ele foi todo feio. Foi, exatamente, foi todo feio, porque não foi expulsão ali do Oswaldo. Teve mão ali que o VAR não colocou, que ia ser pênalti pra gente. Outro jogo feio, me julguem, mas foi um jogo muito feio. A gente ganhou, mas foi muito feio. Fortaleza CSA. Gente, pelo amor de Deus. Foi, pronto, outro também.
Eu não assisti, mas me disseram que foi muito feio. O foco foi objetivo, né? Foi, totalmente. Foi 2 chutes do gol. Foi. Mas Como foi você falou em chute, certo? Você aproveitou, vou logo lhe cortando, mas você abriu agora uma boa pauta, viu? Pro torcedor que não sabe, a gente vai passar aqui um detalhe, né? O Fortaleza é um dos menos que finaliza no campeonato. É o terceiro time que menos finaliza, com apenas 291 finalizações. Contudo, agora vamos lá os contrapontos, né? Fortaleza empatado com o Bahia, é o 8º time que mais fez gols com 22. Tem tipo uma carreirinha, 25, 24, 22, 21, uma porrada de time. E aí, meninas? Você finaliza pouco e faz uma quantidade de gols razoável, compensa? Eu acho que tipo assim, é eficiência, na verdade, né? Fortaleza foi eficiente, não precisa chutar, vamos dizer, muito pra fazer um gol. O que não é ruim. Uhum. Porém, a ineficiência também é muito grande. E a gente pode ver que os jogos que a gente perdeu por ineficiência de a bola entrar mesmo. Eu gosto disso da eficiência. Eu gosto da gente não depender de um só jogador para fazer gol. Nosso time é um time que todos têm possibilidade de fazer o gol, porque eu sei que agora é o Zé Ricardo, mas o estilo do Rogério Ceni, ele não gosta desse negócio muito de chute de fora da área. E é uma coisa que eu reclamo muito. Eu queria mais que o Juninho, que tem um bom chute, chutasse mais fora da área, para surpreender o goleiro. O Felipe, se quisesse jogar, né? Quando ele quer. Karine, eu posso só te interromper? Só para corrigir uma informação. O Fortaleza finalizou 214 vezes, certo? Para o Fortaleza fazer um gol, ele precisa de 9,72 chutes. Ou seja, é um número muito bom. Sim. É um número muito bom. Mas como eu estava dizendo, o estilo do Rogério Ceni, o que ele implantou no Fortaleza, ele não gosta de muito chute. Ele gosta de uma jogada trabalhada para terminar em gol. Então não tem aqueles chutes, tipo, como é que eu posso dizer? Sem noção, assim, do nada tu tá chutando. Não, é toda uma jogada trabalhada. E o Zé Ricardo, dá pra ver que ele também tá fazendo isso. Todo de uma jogada trabalhada. Então, por isso que o Fortaleza chuta menos. Mas chuta menos e faz mais. Pra mim, tá ok. Continua da eficiência. É aquela coisa, né? Tipo, como tu acabou de falar, é um time eficiente. Finalização, né? Então, ao meu ver, a gente estava vindo com o Rogério Ceni, né? E eu via que com o Rogério Ceni, a gente, como a Karine falou, a gente trabalha mais a bola para poder chegar ao gol, né? Ao meu ver, em questão de artilheiro, assim, que a gente tem, é meio que dividido entre os atacantes ali, né? Tanto o Wellington Paulista, claro que o Wellington Paulista é o maior, mas tem ali o quê? O Osvaldo, tem o André Luiz com 2 gols, eu acho, nem sei, Mas enfim. o Wellington Paulista, o tanto que ele faz, ele perde também. Eu nem conto mais também. Pois né? É a vida aquela do camisa... coisa. É a vida do camisa 9. Porém, a vida do camisa 9 é colocar a bola pra dentro, né? E não tá meio que fazendo isso. Ainda tá prejudicando um pouco o time. Tá matando alguns contra-ataques. E ataques. E eu acho que eu mudaria isso. Mas enfim, é questão minha, né? Não, acho que não só questão minha, mas da torcida toda, né? Que tiraria ali o Wellington Paulista e tentaria o André Luiz ou o Chiesa. Mas enfim, é isso. A gente falando de ataque, questão de criar pouco, teoricamente, comparando o campeonato todo, e fazer uma quantidade de gols regular. Eu acho interessante isso. Agora vamos falar na defesa. Nós sofremos 26 gols em 19 partidas. Nós temos a mesma quantidade de gols do Vasco sofrido, e apenas 4 times sofreram mais gols do que o Fortaleza. Pronto, um ponto aí.
Nessa questão da gente levar muitos gols em praticamente quase todas as partidas, a gente só não deixou de levar gol. A gente Goiás. contra os Goiás, CSA, Avaí. E só. Não, teve outro. Não, foi só. Não, foi só esses três. Foi só esses Só três? esses três. Pronto, foi só esses três. Os 3 times que subiram com a gente. Foi. Então, assim, eu achava o esquema tático, não um esquema em si, mas a forma como o Fortaleza jogava com o Rogério Ceni muito exposta. É aquela coisa, tipo, ele meio que pensava só no ataque e não pensava tanto na defesa. Já na Ou questão... pensava, e eles não faziam direito, né? ou pensava e não faziam direito. Já na questão do Zé Ricardo, não, eu já vejo, assim, uma solidificação na defesa. Talvez por causa que assim que ele chegou, o Roger Carvalho, pode ser uma coincidência, mas enfim, com o Jackson ali, deu uma segurança a mais para os jogadores. O Jackson calcou uma luva. A realidade foi essa. Exatamente. Primeiro, o jogo contra o Bahia, se a gente foi não tivesse feito, se o Carlos tivesse feito aquele pênalti totalmente infantil, provavelmente não teríamos levado o gol. Exatamente. Porque, pronto, um jogo que a gente jogou bem também, voltando pro tópico anterior, foi contra o Bahia. Ao meu ver, a gente jogou bem. Não levou os 10, o 10, né? A nota 10, porque, enfim, teve o pênalti do Carlinhos. Mas ali, a questão tática ali foi perfeita. E tanto na defesa como no ataque. E foi a gente criou... Exatamente, Lucas. Foi controlada. A gente criou e a gente também conseguiu defender. Então, eu até falei no Twitter que... Até fiz um comentário de que o Zé Ricardo usou a mesma tática que o Rogério Ceni, esquema tático, mas com uma tática diferente. Que eram as duas linhas de 4 ali mais próximas, para poder dar aquela... meio que fechar ali no meio e tanto nas laterais. Se a gente for reparar no jogo contra o Bahia, na defesa, tinha uma linha de 5 na defesa. Uhum. Pois é. Então era algo às bem vezes, sólido. Às vezes ficava ali só o Wellington Paulista ali na frente para poder dar aquele primeiro bote, mas sempre tinha ali aquelas duas linhas que ficavam ali, e muito próximas. Se vocês perceberam, mas acredito que sim pelo contexto. Nesse jogo do Bahia, que eu também acho um jogo muito sólido, um jogo muito bom, de todos os jogadores tiveram uma atuação boa de razoável para boa. Você viu um esquema defensivo bem montado, certo? E os homens de ataque fazendo uma composição no meio campo, fechando os espaços dos jogadores do Bahia. Sim, o meio campo estava muito povoado no jogo contra o Bahia. Isso. A gente levou muito pouco susto. Tinha muito espaço. Ao contrário que era aliás, quando a gente estava com o Rogério Ceni, né? Que deixava ali o meio de campo muito espaçoso. Porque é aquela questão, os nossos pontas marcavam lá em cima. Beleza. É interessante marcar alto? Mas o cara não aguenta marcar alto o jogo todo, meu povo. Não aguenta. A Karine, se eu não me engano, falou referente a perder pontos em casa. Contudo, tem uma análise que foi feita que o Fortaleza é o 10º clube de melhor campanha fora, com 30% de aproveitamento. E dos times que estão brigando do meio para baixo da tabela, nós somos o melhor que está jogando fora de casa. Aliás, nós temos melhor campanha do que Atlético Paranaense e Internacional. O quanto vocês olham isso como positivo? Até porque a gente vai jogar com muito time agora, da parte de baixo da tabela, fora de casa. Pra mim, Lucas, equipara, sabe? O nosso desastre em casa meio que tá sendo suprido pelo nosso arrancar de pontos, entre aspas, fora. E lembrando que poderíamos ter ganhado mais pontos fora. Porém, Sim. o VAR meteu a mão contra o Grêmio, contra o Botafogo, fora de casa. Se eu estiver esquecendo alguém muito... Aproveitando, esse ia ser a pauta, mas já aproveitando o percentual de fora de casa e o VAR. Os erros do VAR. Podem comentar os dois juntos.
Pois é, então, tipo, se o VAR não tivesse metido a mão na gente, fora de casa, talvez o nosso aproveitamento tivesse sido bem melhor fora de casa. E eu não sei o que tá acontecendo com esse time, que joga bem melhor fora de casa. Foi buscar 2 jogos meio que impossíveis, entre aspas, né? Atlético Sim. Mineiro e Santos, que eu acho que nem o torcedor mais fanático acreditaria que a gente buscaria aqueles jogos. Principalmente do Santos, que foi muito mal jogado no primeiro tempo. Enfim, eu acho que nossa campanha fora de casa tá balanceando com a nossa campanha ruim dentro de casa. Se a gente tivesse fazendo uma campanha melhor dentro de casa, a gente tava na primeira parte da tabela brincando. Pior que era mesmo, a Karine. Assim, se a gente tivesse, como tu falou, se a gente tivesse fazendo o nosso dever de casa, né? A gente estaria ali brigando mesmo lá em cima pra... Ali, entre o 12º pra outra parte da tabela, porque... Fica do 10 pra frente. Exatamente. Porque, assim, dentro de casa, a gente tem vários fatores dentro de casa. E eu não sei o que acontece com os jogadores, que eles não sei, não brigam. E pro torcedor entender porque essa reclamação de perder ponto dentro de casa, o Fortaleza só foi melhor dentro de casa do que os times que estavam de rebaixamento, exceto o Fluminense. O Fluminense saiu. Então, quer dizer, nós temos uma campanha ruim. O Cruzeiro que tá na zona tem uma campanha melhor do que a gente dentro de casa. Que é algo que, se a gente for ver historicamente, o Fortaleza sempre fez boas campanhas jogando aqui. Aqui que a gente decidiu o negócio. Porém, desde 2017, a nossa sina tá sendo fora, né? Não é, desde 2017 tá sendo negócio fora ali. É. Desde o do Tupi ali que tá... Aí é melhor, tá sendo melhor fora de casa. A gente subiu ano passado fora de casa contra o Atlético Goianiense. A gente foi campeão fora de casa com o Avaí. Contra o Avaí. Mas Então, o negócio é que... Vem pontos fora de casa, né? Muitos. Né? Vem pontos, mas a gente também tem que fazer o nosso dever de casa. A gente Exatamente. não pode deixar ali vacilando ali também, não. Até porque agora é que o bicho vai pegar, né? Que é segundo turno. Os times que estão ali abaixo da gente vão começar a pegar mesmo no pé, vão pegar ritmo realmente, vão fazer de tudo para poder escapar. Então, é aquela coisa. A gente tem que fazer... Né? A gente tem que fazer ali entre 44 a 45 pontos. Sendo que a gente tem que jogos fora e temos, aliás, jogos dentro de casa e temos que ganhar. Não tem essa de empatar ou perder, pensar nisso, não pode, tem que vencer. E ainda tem que pegar os pontos fora de casa. Então, é aquela coisa. O negócio vai pegar agora também no segundo turno. São 7 vitórias e empate. Peraí, eu só não acho que vai precisar de 45 pontos. 45 pontos é o número de segurança, né? Isso. Mas eu acho que vai ficar entre 40 e 41. Na minha opinião. Não, mas a gente... Baixo tá muito ruim. Não, mas é bom, mas é porque não pode assim... confiar não, viu? Exatamente, a gente tem que pegar o que tá vindo já anteriormente, né? No ano passado, se não me engano, foi 44, foi 45. Então a gente tem que fazer essa contagem assim para poder dar uma margem de segurança. Para ver como o futebol é interessante. O próprio CSA, que todo mundo contava como rebaixado, acordou. Exatamente. E o Avaí também. E o Avaí também. Eu digo apesar de ter só... Assim... Olha, pelo modo como os outros times estão jogando... Exemplo, o CSA que tá acordando. O Cruzeiro, que a gente falava antes, não vai brigar, mas vai sim brigar. O Cruzeiro não tá, pra poder não se acordando, rebaixar. Não. O Cruzeiro tá dormindo. Ele não tá acordando. Ele tá vacilando real. E não vejo que é por conta do Rogério Ceni, mas enfim, isso não é da nossa parte. Cruzeiro Fluminense... e Goiás são os times que eu acho que estão brigando para quem vem que fica com essa vaga. Exatamente. O Goiás, que tava lá em cima no começo do Goiás tá em ladeira abaixo. Tá ladeira abaixo. O Fluminense também. América, na parada do Copa América, o Goiás estava em 8º. Terminou
turno, terminou o turno, o Goiás com 21 pontos, um ponto a menos do que a gente. Na verdade, o Goiás, a sorte do Goiás foi antes da Copa América. Ele fez Uma bons gordurinha. jogos. Exatamente. Senão, ele estava na zona de rebaixamento, com certeza. Porque ele deu uma queda drástica. Exatamente. Outro que surpreendeu, o Vasco. A gente falava, não, o Vasco vai brigar. Tá bom, pode brigar, mas ele já tá lá em cima. Ele já tá ali perto ali da classe. Aliás, ele tá dentro da classificação da Sul-Americana, né? Ele hoje é o primeiro o último da Sul-Americana que ganha. É o último da Sul-Americana. Então, é aquela coisa. A gente tá vendo os times que a gente via que falava assim, não, esse time vai brigar, não, esse time vai sair. Mas a gente tá vendo agora que não é bem assim. A gente tem que dar uma parada e pensar, né? Não, o que a gente tá fazendo aqui de errado? Vamos corrigir aqui, porque o segundo turno vem aí e o negócio vai puxar mais ainda. Ao meu ver, a nossa briga, certo? Que a diferença de ponto é mínima, Sul-Americana e rebaixamento, tem que ser bem honesto quanto a isso. Uhum. A nossa briga vai ser do Botafogo para baixo. Sim. Eu não tiro nem ainda não rebaixo a Avaí e Chapecoense. Porque eu digo que ainda vão conseguir beliscar um pontinho ou outro. A Chapecoense cresce muito no segundo turno. Muito Sei mesmo. Não. Contrataram um técnico aí de fuleiragem. Rapaz, foi fuleiragem mesmo que contrataram, viu? Pra quem não sabe, contrataram o Marquinhos Santos. Enfim. Agora, vamos continuar falando do Fortaleza, que é interessante. Deixa esse povo pra lá. Eu vou falar em algo que me toca muito, que eu acho de sua importância. Eu acredito que todo mundo deva se falar isso, deva se enaltecer. A realidade é essa, porque não é para qualquer um. O Fortaleza hoje termina o turno com a 5ª melhor média de público do país. A gente tá perdendo pro Flamengo, que, pelo amor de Deus, ninguém tem como comparar. Se o Flamengo tá assim... todo mundo Aliás, já não... Lucas, não tem como comparar o Maracanã com o Castelão, né? Essa é a realidade. Não, tipo, de lugares que eu tô dizendo, da capacidade. Porque estão cada vez reduzindo mais o Castelão, né? Também. Daqui a pouco vai 20 mil. A do Flamengo tá com a lua de mel com o time. O Flamengo tem uma média de 54.333 no brasileiro. Se for jogar no ano, tá mais de 60 mil. Por causa de Libertadores e Copa do Brasil. Então o Flamengo é fora da curva. Fora da curva. Isso. A gente pega os outros. Corinthians, 36.864. São Paulo, 36.402. São Paulo teve uma sequência de 5 vitórias seguidas, né? Chegada Daniel Alves e agora voltou para essa normalidade. Palmeiras, com 32 mil e alguma coisa. E aí chega a gente com 31.380. Certo? O que fala dessa torcida? O que fala dessa média? Bem, também acho que pode melhorar. Pode melhorar. Pode melhorar. A gente pode começar a colocar ali dentro de casa 40 a 45 mil. Isso, aliás, eu não sei nem se pode 45 mil agora, né, no Castelão. Pode 50. Pode. A polícia com um MP só libera até 50 mil. Pronto. A gente pode começar aquela brigazinha, aquela rivalidade ali para poder conseguir pelo menos o terceiro ali, ficar entre o top 3 ali. Poderia ser colocar essa coisa na nossa cabeça dos torcedores, né? Mas enfim, é surpreendente. Não surpreendente pra gente, mas pra quem vê de fora, né? Fica perguntando, caralho, doido, Fortaleza, tipo, subiu agora e tá top 5 do... É top 5, né? Isso. Top 5 ali do Brasileirão de média, de torcida e tal. Então, é aquela coisa. Eu vejo que dá pra gente poder ultrapassar o Palmeiras, ultrapassar São Paulo, mas a gente também tem que chegar junto. Não pode aquela coisa tipo, só vou contra time grande, só vou quando o Fortaleza ganha. Não, a gente tem que ir lá ajudar e incentivar o Fortaleza. Exatamente. Eu acho que tá sendo uma boa média, assim. Claro que podia melhorar. Só que, como você surpreendente pros outros.
Pra mim não é. Eu vi esse time botar 64 mil numa Série C. Então, nada No me final, surpreende mais que a torcida do Fortaleza. Quando vem da torcida numa do Fortaleza. final estadual contra o Uniclinic. Exatamente. Exatamente. A torcida do Fortaleza é fantástica. Isso não se comenta. Mas eu queria levantar essa bola porque, assim, pessoal, nós estamos no quinto melhor público. Quem tá aí na nossa frente, um time que tá na nossa frente, é o vice-líder do campeonato, a diferença é mínima. E que a gente passa Sem ainda contar Que temos sem um jogo a contar menos, que- viu? E isso contar é que- total. Sem contar que o Palmeiras é o atual campeão do Brasileirão. Então é aquela coisa. Você tá perdendo para times que tem que estar lá em cima mesmo. O Corinthians, o plano de sócio do Corinthians, ele, entre aspas, te obriga a ir pro jogo. Porque tem uma classe lá que se você não garantir seu ingresso, você vai perdendo a oportunidade de ir pros outros jogos. Então ele te impulsiona a ir pro jogo. E dentro dos Lucas. grandes São Paulo, o São Paulo é o que aplica o menor preço de ingresso. Então também se influi. Lucas, tu só me lembra uma Oi. coisa. O Inter, ele tá entre os 5, não, né? Não. Quem tá entre os Então, 5 é o Flamengo, Os de São Paulo. Corinthians. São Paulo, Palmeiras e Fortaleza. Pra vocês verem aqui, né? A gente tá tão assim, como um média de torcedores, indo pro estádio e tal, que o top 5 da média dos torcedores, lembrando aqui pra vocês de novo, é Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Aí depois vem a gente. Desses que estão no top 5, somente São Paulo e Flamengo que tem a maior sócio-torcedores ali, né? Lembrando que é dados de maio para junho. Então não tem como a gente dar um número exato, né? Porque assim, sócios torcedores, a gente tem o quê? Chegando aos 30 mil por ali, 31 mil. Isso. Só Nós temos 30 mil Passamos dos 30. Pronto, Isso. passamos ali dos 30 mil. E comparando com os outros times aqui que estão na média de torcedores, é o quê? Flamengo com 144 mil, o Grêmio 150, de 4 para primeiro, né? Aliás, vou fazer do Inter, do primeiro para o quarto. O Inter, que não aparece na média dos torcedores, que está com 207 mil sócios. O São Paulo, que é o terceiro com maior média de torcedores, que é o segundo de sócio, Então. que está com 160 mil. O Grêmio, que é o terceiro maior com sócio torcedor, que está com 154 mil, não aparece na média de torcedores. E depois vem o Flamengo, que é o primeiro. O Grêmio não fica nem entre os 10 melhores de público no brasileiro. Pra você ver, né? Então é aquela coisa. Não sei o que acontece, o pessoal tá perdendo aquela vontade de ir, mas a nossa torcida, ela é muito apaixonada, mas muito apaixonada mesmo. Eu acho que não só a nossa, né? Mas ali do Nordeste aqui a gente tem aquele calor, aquela paixão pelo nosso time. Na verdade, o estado do Ceará, é o Tá de segundo- parabéns. É a Eu segunda vejo, maior tá de média parabéns. do Brasil. Só perde para São Paulo. É porque também. Eu reconheço isso, que o nosso estado, ele tá de parabéns. Enfim, não é deixando de lado e tal. Essa de sócio-torcedor é muito um viés interessante, porque hoje o sócio mantém o Fortaleza. Mas lá fora, o sócio tem uma situação que, se chegar aqui, vai acabar com o sócio. Porque, por exemplo, o Grêmio, né? Você disse que o Grêmio é o terceiro maior com 155 mil, vamos arredondar. Uhum. E tem um público de 17 no brasileiro. Porém, nos jogos de Copa do Grêmio é tudo lotado. Porque o sócio lá ele tem direito de comprar o ingresso com 50%. Então, É igual o do sócio- Flamengo também. O do Flamengo, um colega meu me confidenciou que era assim também. Tipo, abre primeiro pro sócio, aí o sócio tem aquele direito de comprar metade, né? Além dos benefícios que tem. Por exemplo, acumula benefício, pode trocar por ingresso. É um exemplo Produto. lá do Flamengo, exatamente. Porém, lembrando que
o sócio do Fortaleza é um dos únicos do Brasil que entram de graça no estádio. Uhum. Exatamente. O resto tem que pagar. Sim. O resto tem que pagar ali uma quantia exata, 50% ou 25%. E é porque assim, das categorias, né? Eu sei que o São Paulo tem um sócio que é o mais caro, que ele entra de graça. Mas é aquele top da galáxia. Pronto, é o mais. Os outros pagam sem ingresso. O Palmeiras, idem. O Corinthians tem até um sócio rotativo. Que se o cara não for pro estádio, ele vai para trás e quem tá indo continua. E isso o cara paga o sócio e paga ingresso. Então, é uma modalidade que não tem aqui. Mas, vamos dar um exemplo. Você falou aí, Mirella, que o Flamengo tem um sócio muito grande. Mas o Flamengo, quando vai jogar muito fora do Rio, isso até para colocar o São Paulo, porque eu já tive informação disso, os dirigentes conseguem ingressos para dar pro sócio torcedor daquele local. Então é um mimo. É uma forma, os caras pegam 100 sócio torcedor, vou pegar do jogo Fortaleza e São Paulo, certo? Uhum. Eles pegam 100 sócios do São Paulo daqui de Fortaleza e tiveram ingressos para essas 100 pessoas. Ah, Lucas, mas 100 por uma quantidade... Não importa, mas estão fazendo alguma coisa. Fora que se como aconteceu, até para trazer dado para embasar essa questão que a gente está falando, o Flamengo teve 20 mil pessoas no último jogo que foram de outros estados, segundo a Fox. Só os torcedores de outros estados compraram ingresso para ir pro jogo Flamengo e Santos. Então, assim, é uma torcida muito grande. Saindo da questão do torcedor, né, arquibancada, sócio, etc. Eu quero saber de vocês algo que incomoda, mas que alivia ao mesmo tempo. Para vocês, primeiro, quem foi o jogador do Fortaleza que ficou devendo, certo? E para vocês, quem é o jogo do Fortaleza que se sobressaiu? Pronto, esse é o destaque da Série A nessas 19 rodadas. O jogador que ficou devendo, Felipe. Não, eu não estou pegando no pé do Felipe. É porque o Felipe tem capacidade de fazer bem mais. Então, para mim, ele ficou devendo. Para você, jogador que... Não, deixa ela completar. Tá certo, então vai. E o jogador que se sobressaiu, acho que o Juninho. Bom, você, Mirella. Assim, eu vou colocar por tópicos, né? A gente teve perdas, né? Depois da Copa América, que saíram alguns jogadores ali, mas o cara que me deixou assim meio que pra baixo, assim, que eu vi que poderia dar algo melhor foi realmente o Felipe. A gente vê que ele pode estar lá, não sei o que está acontecendo. Já o cara ali, o meu destaque da Série A, eu vou com o Juninho também. Porém, a revelação, eu vou colocar o Romarinho. Pra mim ali foi uma revelação, assim, uma reviravolta, assim, que aconteceu, que ele vinha sendo criticado pela torcida ali. A gente não podia nem ver que ele ia entrar. Mas a reviravolta do Romarinho veio na Copa do Nordeste. Não, mas enfim, é porque assim, eu vejo que a reviravolta dele foi na Copa do Nordeste, porém acarretou ali na Série A, porque ele começou a entrar ali na Série A, né? A gente via que quando a bola passava por ele, quando ele estava ali como os titulares, a gente via que o time jogava melhor. É isso que eu tô falando, que ele tá sendo uma revelação ali, né? Entanto que, por exemplo, ele não jogou contra o Fluminense, ele não jogou contra... Aliás, eu acho que ele jogou contra o Inter, não tô lembrada, mas a gente tava pedindo pra ele entrar ali contra o Fluminense. Aí contra o Bahia ele foi... Pra mim, ao meu ver ali, foi um dos melhores jogadores, na minha opinião. Porque ele tava armando, tava voltando pra poder defender ali. Então, ele pra mim foi uma revelação.
E o Juninho, por estar sendo o destaque do Fortaleza ali, a gente não esperava, a gente meio que criticou, alguns criticaram a vinda dele pra cá, porque ele tinha não tava bem no time do outro lado lá. Mas, enfim, ele também foi um destaque no Fortaleza na Série A. Vocês dois votaram no Juninho e votaram no Felipe, né? E a minha revelação foi o Romarinho. Muito difícil ser unânime aqui, mas na parte negativa, sim, eu esperava mais do Felipe, principalmente depois da saída do Rogério Ceni. O Felipe caiu muito de produção. O Felipe acertava o lançamento, o Felipe conseguia acertar passes, o Felipe tá errando muito. Então, foi unânime que a gente... E deixando claro, ninguém tá esculachando o Felipe. A gente tá cobrando quem pode render. O Felipe já mostrou que sabe jogar bola. E dentro da questão de top, né, aquele cara que... Eu digo que o Juninho se ressurgiu, o Juninho Romarinho. O Juninho é o jogador, para mim, mais regular do Fortaleza. É um jogador que dá uma consciência no meio campo. Eu voto no Juninho. Lembro do Romarinho e vou lembrar de mais um aqui, que é do Felipe Alves, porque faz defesas muito importantes e é um goleiro que a gente não esperava tanto. No começo do ano pensava que o Boeck ia ser titular absoluto, isso é fato. E o cara tá rendendo bem na Série A. Não, o cara tá sendo um paredão, né? Mas eu queria só deixar um ponto aqui. Com a chegada do Zé Ricardo, a gente viu que ele meio que modificou ali o time, né? Uma pessoa que tá me surpreendendo demais. Demais mesmo. Se for o que eu tô pensando... Vamos ver, né? Com as partidas chegada dele. do Zé? Com a chegada do Zé Ricardo, mas não foi isso. Foi o Tinga. Pronto, é isso mesmo. Cara, ele não tava vindo bem. A gente vê que ele não é aquele jogador de exímio que joga ali com a cabeça erguida e toca fervorosamente bem. Não, mas ele dá aquele gás e ele tá surpreendendo demais. Tá com umas 3 partidas. Aliás, desde contra o Santos, o segundo tempo ali contra o Santos, que ele tá vindo muito bem, tá surpreendendo demais. Eu espero muito que ele continue assim, porque vai ajudar muita gente. Porque ele Nem tá mais aquele negócio de uma partida assim e 10 não. Exatamente. Ele tá muito bem. Viu? Ele tá muito bem defensivamente e muito bem no ataque. Entanto que eu acho que das partidas que ele entrou, de 2 ele fez assistência. Posso estar enganada, mas... E muito boas assistências do time. Muito boas. Muito boas. Não, ele deu assistência para gol pro Goiás. Pro Santos ele fez o gol, né? Pro Fluminense fez as bolas boas para fazerem. Só não fizeram, né? Mas enfim. Exatamente. Bem, vamos encerrar mais um programa, o nosso 22º. Esse resumão do primeiro turno do Fortaleza. Como eu iniciei com a Mirella, eu vou encerrar agora com a Karine. E aí, Karine, me diga aí suas considerações finais deste programa. A gente discutiu um pouquinho aqui como foi o primeiro turno, sabendo que pode ser melhor e torcendo para que seja melhor no segundo. Vou falar uma coisa aqui para vocês que saiu essa semana e eu tô muito, muito feliz porque é uma coisa que a gente cobra muito aqui. O Fortaleza anunciou o primeiro patrocinador do futebol feminino, que é a NetBet. Amém. Vou até bater palma aqui, ó. Fiquei muito, muito feliz com essa notícia do patrocínio, porque as meninas merecem e elas estão começando a ganhar os jogos, mesmo se a gente for ver, tipo, é um time novo, né? Então, um time montado esse ano, então é algo que eu não esperava que fosse começar a render frutos agora, mas estão ganhando jogos, estão ganhando bem os jogos. Isso vale. Estamos na semifinal, já mostrando que a camisa pesa, tá decidindo. Exatamente. Então, fico feliz e
E quero deixar aqui os meus parabéns para a diretoria por estar olhando para o futebol feminino. E você, Mirella? Qual é a sua consideração final do programa? Meio que agradecer, né? Primeiramente, mais um programa aqui com a gente, reunidos de novo. Parabéns para a diretoria por estar olhando esse nosso lado também. Tá ali lutando pelo nosso futebol feminino, que a gente tanto pedia. E, mais uma vez, falar que a gente precisa muito abrir os olhos para esse segundo turno. A gente não pode deixar de estar meio que perdendo pontos de graça dentro de casa. A gente não pode fazer isso. A gente tem que fazer o nosso dever de casa e a gente também tem que fazer o nosso dever fora de casa. Mas a gente está fazendo, porém a gente não está cumprindo com o nosso dever dentro dos nossos mandos. Então, mais uma vez, espero que o segundo turno do Fortaleza seja melhor do que o primeiro turno. Que seja um bom e um ótimo segundo turno, já que a gente votou que foi um primeiro turno meio que regular para bom. Eu quero encerrar o programa numa frase, assim, voltada para o jogo feminino. Quando o menino é bonito, todo mundo quer ser o pai, né? Antes que uns e outros venham dizer alguma coisa, aqui, neste resenha 1918, nós, há muito tempo, estamos batendo nessa tecla de olhar do futebol feminino. Então, eu me sinto muito, muito confortável e feliz em falar essa situação, que o futebol feminino está um patrocinador, o futebol feminino está numa semifinal de campeonato. Isso é confortante. E eu ainda digo que pode crescer mais. Eu quero agradecer vocês por estar aqui comigo. Mais um programa. É difícil, o pessoal pensa que não é, mas é complicado. Quem está nos ouvindo saiba que é complicado você fazer um programa assim. Todo mundo aqui trabalha, estuda, tem mil tarefas a fazer, mas a gente guarda um tempinho para fazer isso. E eu quero deixar algo para o torcedor a mais. O nosso próximo programa, interaja. Como é que você vai interagir? Vá lá no Instagram, faça sua pergunta, lance uma pauta. O que o torcedor quiser, a gente está aqui para ouvir você. Vá no Twitter, comente o programa. Então, tamo junto, Nação Tricolor. Até o próximo Resenha 1918. Valeu! Abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço. Receba um sincero abraço da torcida tão leal.